Olá, chegamos até vocês com mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. E nós iniciamos este culto, esse momento celebrativo, com as palavras de Atos, capítulo 1, versículo 8, palavras que nos dizem: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. O Espírito Santo de Deus é a força que nos motiva, que nos leva a testemunhar, a falar para os outros da boa nova do Evangelho, da obra realizada por Jesus Cristo na cruz e também da obra que Ele tem realizado nas nossas vidas. Usando a figura de um tribunal, nós temos o juiz, nós temos a promotoria, o juiz que julga, a promotoria que acusa e a testemunha que simplesmente relata os fatos, fala daquilo que ela ouviu, daquilo que ela viu. E esse é o nosso papel, impulsionado e fortalecido, motivado pelo Espírito Santo de Deus. Ir e testemunhar, ir e falar por onde andarmos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, compartilhar a mensagem do Evangelho, como testemunhas, como pessoas que já viram e ouviram, que conhecem, que foram alcançadas pelo amor de Deus e agora testemunham, compartilham, falam adiante, simplesmente daquilo que já viram, daquilo que já ouviram. E eu desejo que possamos nos deixar motivar, amparar, fortalecer pelo Espírito Santo e que Ele tire de nós a vergonha, o receio de falarmos, compartilharmos do maravilhoso amor de Deus, não só conosco, mas também para com toda a humanidade. Que o Espírito Santo nos empodere e nos motive a espalhar a boa nova do Evangelho para as pessoas que encontrarmos pelos caminhos da nossa vida. E que assim a mensagem do Evangelho continue sendo espalhada em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, na cidade onde tu moras, no estado, na região e por todo o mundo, que mundo afora possam continuar ouvindo do maravilhoso amor do nosso Senhor, por meio do testemunho daqueles que amam, que foram amados, alcançados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, também te louvamos, ó Deus, pelo envio do teu Santo Espírito sobre nós, que nos encoraja, nos fortalece, nos move também em direção àqueles que ainda não ouviram falar a teu respeito. Que nós possamos compreender que somos nós, cada um de nós, chamados a testemunhar, a compartilhar a boa nova do Evangelho com aqueles que encontramos pelos caminhos da vida. Que, ó Deus, por meio da nossa vida, as pessoas te conheçam e saibam cada vez mais a teu respeito, a respeito do maravilhoso amor que tu tens por todos nós. Em teu nome é que nós oramos. Amém. Celebramos esse culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que esse Deus Trino e Todo-Poderoso fale ao teu coração e te motive, te incentive a compartilhar do amor de Deus por onde tu andares. Amém.
seja feliz aquele que diz: eu creio também, Senhor. Nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também, Senhor. Nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse momento de reflexão da sua palavra. E a palavra prevista para esse domingo é a palavra de Números, capítulo 11, versículos 24 ao 30, onde nós lemos assim: Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. Depois, 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um homem se chamava Eldade, o outro Medade. O Espírito veio sobre eles. Eles também começaram a falar alto como profetas. Então um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Queridos, essa é uma história muito interessante que fala da árdua missão de Moisés de guiar e liderar o povo de Israel no caminho do deserto, entre a travessia do Mar Vermelho e a entrada em Canaã. E nessa árdua tarefa, Moisés ele chega a um ponto de esgotamento total, pois ele estava sozinho nessa dura e árdua tarefa de liderar, de aconselhar, de julgar o povo de Deus. E um dos conselhos que Moisés recebe por parte do seu sogro Jetro é de escolher líderes, escolher e capacitar líderes para que o auxiliassem nessa tarefa, nesse ministério dado por Deus. E quando nós vamos lá para Êxodo 18, nós lemos algo bem interessante nesse sentido, onde o sogro de Moisés, Jetro, lhe dá esse conselho. E ele diz assim: no dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo que Moisés estava fazendo, perguntou: por que é que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas
vem falar comigo para saber o que Deus quer. Então Jetro disse: o que você está fazendo não é certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Porém, você deve ensinar-lhes a lei de Deus e explicar o que devem fazer, como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Esse é o precioso conselho de Jetro a Moisés. Você deve se dedicar ao ensinamento da lei de Deus ao povo, lhes explicando a lei, lhes ensinando a lei. E deve escolher líderes capacitados que o ajudem no pastoreio. Meu irmão, minha irmã, uma das nossas grandes heranças da reforma, como evangélicos luteranos, é o que nós chamamos de sacerdócio geral de todos os crentes. Essa foi uma das grandes descobertas do nosso reformador, doutor Martinho Lutero, porque ele viveu num contexto em que apenas o sacerdote, o padre, apenas aquele ordenado pela igreja, era autorizado a ler, a interpretar e a ensinar a palavra de Deus. O único que de fato servia a Deus era o religioso, seja o padre, o monge, a freira. Eles eram os instrumentos de Deus e os únicos autorizados a ministrar a palavra de Deus na vida das pessoas. E quando Lutero ele estuda a palavra, quando Lutero estuda o Novo Testamento, mais precisamente a carta de Romanos, com seus alunos na Universidade de Wittenberg, ele faz uma grande descoberta que muda a sua vida, a sua história, a história da igreja, da época e também da humanidade. A salvação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. E a partir dessa descoberta, Lutero traz esse precioso ensinamento de que todo cristão, a partir do batismo e da fé que se segue ao batismo, é chamado a ser um pequeno pastor, uma pequena pastora, a pregar, a ensinar, a ministrar a palavra de Deus. E nesse sentido, o apóstolo Paulo nos diz que nós, como pastores, como líderes, somos chamados a capacitar os santos, ou seja, aqueles que são santificados pela fé em Jesus. Os líderes são responsáveis e chamados a capacitar os seus membros, as suas ovelhas, para que eles possam servir a Deus. E aí o apóstolo Pedro diz que cada um é chamado a servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu. E essa, queridos, eu diria assim, é o grande segredo de uma comunidade viva, de uma comunidade que cresce. É aquela comunidade onde o pastor não é o pároco, o clérigo, aquele que faz tudo, mas o pastor é aquele que capacita e forma a liderança, para que assim os líderes possam servir a Deus, de acordo com os seus dons, com os seus talentos, capacitados, formados. E algo muito importante que nós lemos no nosso primeiro texto lá de Números é que o Espírito Santo de Deus estava capacitando a esses líderes para que falassem. Que assim, meu irmão, minha irmã, você possa, a exemplo do profeta Jeremias, a exemplo de Maria, a exemplo de muitos outros, se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça em mim segundo o teu querer, me usa de acordo com a tua vontade. E que assim você possa ser esse líder que será capacitado pelo teu pastor, pela tua pastora, pelo teu ministro.
esse líder que será ensinado na palavra de Deus, para que assim você possa servir e edificar a tua comunidade de fé, sendo um verdadeiro instrumento, um canal da graça de Deus na vida das pessoas à tua volta. Que você assim possa assumir esse sacerdócio geral de todos os crentes, ao qual Deus te chama nesse momento. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Antes que te formasses dentro do seio da tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviar-te, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar que em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo vai arrancar e derrubar, para edificares, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Eu convido para um momento de oração. Amado e bondoso Deus, obrigado porque estamos tendo mais uma vez a oportunidade de ouvir a Tua palavra através do culto de vídeo. Te agradecemos pela palavra de hoje, te agradecemos pela mensagem de Pentecostes, o Teu Santo Espírito que desceu sobre os discípulos e que está conosco. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, que Tu não deixou os discípulos abandonados e órfãos, mas enviaste o Teu bom Santo Espírito para estar conosco, para criar e recriar a fé em nossos corações, para aquecer nossos corações frios, para nos consolar nos momentos tristes, para nos animar e encorajar a sermos Tuas testemunhas.
que o Teu Santo Espírito possa continuar agindo entre nós, que possamos ter corações e mentes abertas para a Sua ação, para a transformação que Ele pede de nós. Querido Deus, ajuda-nos como igreja a sermos missionários, a sermos Tuas testemunhas. Ajuda-nos como líderes e pastores, para que saibamos também distribuir tarefas, delegar tarefas e assim sermos realmente sacerdotes, sacerdotisas no sacerdócio geral de todos os crentes. Ajuda-nos como comunidade, como membros desta igreja, a assumirmos tarefas, a desempenhar com os nossos dons e qualidades aquilo que Tu pedes de nós, para que sejamos uma igreja viva, acolhedora e missionária. Abençoa cada um que nos acompanha. Abençoa também os irmãos e irmãs que apoiam este programa financeiramente. Abençoa as pessoas cansadas e desanimadas. Fortalece-nos, sim, que o Teu Santo Espírito assim continue nos fortalecendo e guiando por bons caminhos. Oramos em nome de Jesus, juntos como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Eu desejo e peço que o Senhor, Trino Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante a sua face sobre você e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele te dê a sua paz. Amém. Fazer Tua vontade, seguir Tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós.
tua